ao invés de colocar uma retificação à válvula, colocar a diodo de silício e fazer com que ele imite o aprofundamento da válvula. Vamos traduzir. Se eu pegar um circuito aqui, a válvula, então nós temos o sentido real de elétrons fluindo para lá, né? Aqui é o menos e aqui é o mais. No sentido convencional, a gente vai ter uma corrente aqui de anodo para cátodo. Então a válvula, o símbolo da válvula, existem até literaturas que falam que diodo não é válvula. Diodo é um retificador a vácuo. Não é válvula, porque válvula tem que controlar. Existe essa discussão, tá? Tem literatura nesse sentido. Para mim é de vidro, esquenta, dá choque, é válvula, tá? Mas ficciente, tá? Existe essa discussão. Então, simbolicamente, nós teríamos aí o diodo a válvula, né? O diodo desse lado aqui, o diodo a válvula e o diodo de estado sólido. Então nós temos, colocando o positivo aqui, nós temos um fluxo de corrente nesse sentido, no sentido convencional. Na válvula também positivo aqui, o fluxo de corrente é por aqui no sentido convencional. A gente que gosta de válvula, a gente sabe mais do sentido real, né? Porque é o elétron que se desprende do cátodo e vai para o anodo, e não o contrário. Mas, né, para a finalidade aí de análise, a gente faz de conta que vai do anodo para o cátodo. E aí a discussão era a seguinte: se eu tenho um retificador aqui, a válvula, vamos desenhar aqui. Eu tenho um retificador aqui, a válvula, deitadinho aqui. Aqui normalmente o transformador vai na placa, né? E aí aqui aquecimento direto ou indireto não tem importância. A análise, tá? Vamos fazer a análise. Aí nós temos o capacitor aqui. Também é retificação de meia onda ou onda completa? Também isso não importa agora. Então eu tenho isso daqui. E aqui vai para o meu amplificador, para o circuito para todo o circuito do meu amplificador. Aí o que acontece? A galera do áudio, a turma do áudio, gosta que esse circuito acontece o quê? Existe uma resistência interna aqui no circuito da válvula, aquilo que a gente chama de impedância, né? Existe um Z aqui, que é um conjunto de... Os elétrons se movem no vácuo através da energia ganhada aqui pelo circuito térmico, mas não é assim o melhor dos mundos para os elétrons, né? Tem uma certa dificuldade para eles fluírem aqui. E isso cria uma resistência interna que varia de acordo com o aquecimento do filamento, de acordo com a tensão que está aplicada, a corrente que está sendo drenada. Tem um monte de variável aqui que altera essa resistência interna. Por isso que não é absolutamente um R, né? Não é só um R, uma resistência. É uma resistência que varia de acordo com as condições. Muito bem. E aí a turma do áudio gosta, porque quando nós temos um grave, o que acontece? O grave consome mais corrente. Pela natureza da onda sonora, né? O grave, ele impõe uma potência maior, uma exigência de potência maior no amplificador, coisa que o médio e o agudo não exigem tudo isso. Pela natureza do som, o agudo, e parece que tem alguma coisa a ver com a questão do ouvido humano também, né? Parece que a gente escuta melhor os agudos e precisa colocar mais potência no grave para escutar da mesma maneira.
Como ele exige mais potência e eu tenho uma resistência, uma certa resistência aqui no meu diodo, a tendência da tensão é cair durante o grave. Eu tenho um amortecimento no grave. A turma do áudio adora distorção. E esse afundamento que o grave tem num retificador valvulado é desejável porque cria um efeito. Um efeito, a gente brinca, fala, cria um defeito especial, um defeito desejável. Se a gente olhar aqui o nível da tensão, né, olhar a tensão aqui com o osciloscópio, durante a execução de médio, agudo, não tem variando quase nada. Chegou no grave, ele vai dar uma caída e vai voltar. Ele vai dar uma afundada. A tensão da fonte afunda um pouco no grave. Com isso, eu perco um pouco as características principalmente da potência. Na saída, ela não consegue entregar tudo, ela vai afundar um pouco e, quem sabe, dar uma amassada aqui na senoide. Vai criar alguma distorção aqui e que a turma da guitarra, a turma do baixo, às vezes deseja. Compressão, é isso aí, gera uma compressão. Né? Então é uma coisa desejável, sim. Só que o retificador, a válvula, a gente tem que considerar algumas coisas. Ele tem um preço, ele custa um certo valor. Agora, uma opção que eu vi, que o pessoal tem feito, é colocar um resistor em série com o retificador para criar o efeito da compressão. Que seria o quê? Digamos aqui que eu tenho o meu retificador de estado sólido, uma retificação de onda completa com derivação central. Aqui está o meu retificador. E aí eu posso colocar um resistor aqui, em série com o retificador, antes do capacitor. Que aí imita, nunca vai ser igual, né? Mas imita o retificador a válvula. E eu escolho um valor de R aqui conforme aquilo, o afundamento, a compressão, o que eu desejo. Né? Aí vai no meu ouvido, vai do meu ouvido, né? Eu já vi colocar 50 ohms e fiquei com esse número na cabeça, 50 ohms. Mas você quer mais compressão, você quer menos compressão, troca o valor do R. Inclusive, nada impede, você pode colocar uma chave aqui. Uma chave põe e tira efeito, né? E aí você, com a chave ligada, você tem a retificação normal, né? Põe em curto o resistor, eu tenho a retificação normal, sem nenhum afundamento, nenhum efeito de afundamento. Quando eu abro a chave, o resistor entra e afunda a minha corrente contínua, a minha fonte, quando a exigência de potência é maior.